Reinaldo Azevedo, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou estará ao lado de Bolsonaro. Ele falou: sempre estarei ao lado de Bolsonaro. Qual é o risco que Tarcísio sofre, né? Ocorre, na verdade? Qual é o risco que ele corre ao ir a este ato de Bolsonaro na Paulista? Olha só, vai depender também do ato, né? Do que acontecer ali, do que não sei se o Tarcísio vai discursar ou não. Há o risco de o Tarcísio fazer, de querendo que ele fale, fazer um discurso golpista. Ele não parece ser do tipo que dá tiro no pé mais, né? Até porque é militar e e esse sim, militar que com formação, né? Não era o Jair Bolsonaro. É, primeiro aluno. Risco nesse sentido, haver. Risco político, aí o cálculo que ele está fazendo é o seguinte: ele não tem, uma vez que o Bolsonaro tenha decidido fazer isso, e tem um monte de gente tentando demovê-lo, hein? É bom que você saiba. Tem um monte de gente tentando demovê-lo. Fala, não faça, vai ser pior. Que aí eu quero voltar ao meu texto. Eu acho que ele pode ser preso no dia 26 de fevereiro. Não faça, vai ser pior e tal. Agora, mantido o ato, se o Tarcísio não vai, se o Nunes não vai, não tem o apoio do Bolsonaro na prefeitura. Então o Nunes vai. Não deveria ir. Falar, não, o senhor pode me cobrar isso, mas o senhor não pode me cobrar comprometimento com um ato contra o Supremo. A mesma coisa deveria dizer o Tarcísio. Agora, há espaço para dizer isso? Há espaço de interlocução? Eu vejo que não. Ele realmente ele passaria a ser alvo das milícias bolsonaristas e, portanto, ele vai. Em si é um erro? Obviamente é um erro. Esse ato do Bolsonaro é um ato contra o Supremo. É mais um ato contra o Supremo. Ele passou 4 anos atacando o Supremo. Ele continua atacando o Supremo. Não é? Porque não ele pretende, por uma questão lógica, que esse não seja o último ato e o único ato. A ideia é que seja apenas o primeiro. É iniciar uma escalada. É tentar fazer o Supremo voltar atrás. E depois o TSE. O que ele quer é elegibilidade. Ele quer disputar de novo. Ele quer anular os processos. Isso não vai acontecer. E quando se diz não vai acontecer, então vai acontecer o quê? Veja só. Ele está com medidas cautelares. Qualquer incitamento que parta mesmo da plateia, e a chance disso acontecer é gigantesca, contra o Supremo, mesmo sem cartaz, sendo ele o cara que convocou a manifestação, correndo o risco de que isso acontecesse, ele conhece esse risco, ele conhece o risco. Ele decidiu correr o risco de que haja ali um coro pedindo fechamento do Supremo, a destituição de ministros, etc. Ele estará cometendo crime contemporâneo. Uma das razões é a prisão preventiva, já que ele é investigado, não é? Está com medidas cautelares. Anunciou-se que pessoas investigadas com quem ele não pode falar, é uma das decisões cautelares, estarão presentes. Outra razão para a prisão preventiva. A primeira delas está no caput do artigo 312 e esta outra está no parágrafo 2º do artigo 312. Então, que é uma boa data para o Bolsonaro ser preso? 26 de fevereiro, dia seguinte. E aí o Tarcísio vai fazer o quê? Vai sublevar a PM? Como é que é? Não, né? Acho que não.
não, politicamente continuaremos juntos e tal. Eu entendo a questão política, porque ele viraria, enfim, alvo das milícias digitais, se não fosse. Talvez outros, não sei se outros governadores virão, que são aliados de Bolsonaro. Agora, evidentemente, o Supremo é o alvo e há uma aposta. A aposta é Alexandre, e nesse caso, se o Alexandre decidir, terá sido a maioria do Supremo, não terá coragem de decretar a prisão de Bolsonaro. Eu, no lugar de Bolsonaro, não apostaria nisso. Mas eu também não quero que o Bolsonaro me ouça, porque eu quero que ele seja preso. Eu acho que ele merece. Já. Tá? Porque é o seguinte, esse negócio de que não vai acontecer nada, eu conto na minha coluna de hoje. Em 2021, no 7 de setembro, o Lira ligou para ministros do Supremo, era presidente da Câmara já, né? O Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, ligou para ministros do Supremo, e eles sabem que eu estou falando a verdade, dizendo: fica tranquilo, o Bolsonaro vai fazer um discurso nos limites do que a lei suporta. E eram 2 eventos, Brasília e São Paulo. Não é? Aí ele fez o quê? Em Brasília, ok, foi ali, né? Veio para São Paulo, viu aquela massa, endoidou e fez um discurso golpista. Né? Atacou o Supremo, referiu-se ao Alexandre com palavras de baixo calão, disse que não obedeceria mais a decisões oriundas do Alexandre de Moraes, e na prática, e falou: ninguém me tira daqui, né, da presidência, tenho 3 alternativas só: prisão, morte e vitória. Aí ele falou que nenhum canalha iria prendê-lo. Ficou claro que a morte estava sendo descartada, a dele, né? E que, portanto, só restava a vitória. E ficava implícito ali a vitória a qualquer custo. Embora a turma tivesse dito para o Supremo: oh, não vai acontecer. E por que não aconteceu nada a ele, então? Não aconteceu nada a ele, então, porque havia 2 caminhos para puni-lo. O caminho do impeachment, crime de responsabilidade. Isso era crime de responsabilidade. Precisava de 2/3 da Câmara para aprovar impeachment. Não, mais do que isso, né? O requerimento do impeachment tinha de ser posto em votação pelo presidente da Câmara, e o Lira jamais faria isso. Porque o Lira já estava governando o Brasil. O Bolsonaro abriu mão de governar o Brasil, entregou para o Lira, por orçamento secreto, e o diabo, ele ficou cuidando de golpe de Estado. Então, o Lira jamais colocaria em votação. Colocasse em votação, não haveria os 2/3. Portanto, não ia dar em nada. E havia o caminho do crime comum, que também é crime comum, isso que ele está fazendo. Também crime comum. Mas, aí, crime comum. Quem ia apresentar a denúncia? Quem ia primeiro pedir investigação? O Ministério Público, por conta própria, o Augusto Aras? Não iria. Ainda que alguém pedisse Augusto Aras, não ia adiantar. Augusto Aras apresentaria uma denúncia contra Bolsonaro por isso? Não. Agora, mesmo no crime comum, o presidente da República precisa ter 2/3 da Câmara aprovando, se o STF achar que o processo é cabível. Então, ele podia fazer aquilo sem acontecer nada. Sem acontecer nada. Agora ele não pode. Agora ele não pode. Existe uma lei, existem leis que protegem o Brasil de pessoas como Bolsonaro. Na presidência da República, em razão das questões constitucionais que impedem o processo de impeachment, ou mesmo por crime comum, a não ser que haja concordância de 2/3 da Câmara, né? Cada um numa etapa do processo, mas os 2/3 são necessários.
Se ele tem a Câmara, não acontece nada. A Dilma só caiu porque ela perdeu a Câmara, não é mesmo? Senão não teria caído. Né? Não cedeu algumas chantagens e aconteceu o que aconteceu. Além de algumas inabilidades e tal. Não vou entrar no... mas agora não. Então, querem uma boa data para ser preso? 26 de fevereiro. Ele vai lá, olha, não vai acontecer nada. Ok. Agora, é claro que Tarcísio, ao fazer isso, ele ganha uma marca também que é muito difícil de tirar. Mas enquanto eu estiver com os bolsonaristas, eu estou bonito. Não sei. Só ver até quando, né? Essas coisas, uma hora passam, né? Uma hora passam. Ninguém deveria, e isso também expõe um pouco a natureza do bolsonarismo, né? E a natureza de Bolsonaro. Houve manifestações contra o impeachment da Dilma, todos vimos, na Paulista aconteceu, não sei o que tal. A Dilma não estava em nenhuma. Não é? Sim, se contestava uma decisão do Congresso, ali no caso, mas não estava em nenhuma. Houve manifestações contra a condenação de Lula. Ele não estava em nenhuma. Não é? O Lula seguiu. Vocês estão me vendo direito ainda? Eu tô te vendo super bem. Você tá me vendo bem? Não. Então tá bom. Então tá. Não, que apareceu um troço aqui na tela, mas é porque está no celular. O Lula seguiu rigorosamente as decisões da Justiça. Ou não seguiu? Ficou lá 580 dias preso. E recorreu pelos caminhos legais. Perceba, há uma grande diferença entre aquilo que fez o lulismo e o que faz o bolsonarismo. As pessoas podem detestar o Lula, o PT, o Diabo a quatro. Ok. Agora, eles seguiram as regras do jogo. Dilma empichada. Teve algum risco de protesto violento, alguma coisa? Lula condenado. Convulsão social? Nada. E, ao contrário, a orientação do Lula é: nós vamos recorrer, dentro da lei. O Bolsonaro não aceita, dentro da lei, nem perder uma eleição. Aliás, sobre ele se pode dizer, a coisa mais grave que se pode dizer de um líder político, uma das mais graves, é não saber ganhar e não saber perder. Porque se ele ganha, ele acha que ele ganhou o direito de ser um tirano, que foi o que ele imaginou. Veja o comportamento durante a pandemia. Então, ele não sabe ganhar. E se ele perde, ele quer golpe. Aí não dá, né? É difícil. Vamos abrir para as perguntas? Vamos. Solta a Fala vinheta que eu te aí. escuto. Cadê?